Namastê, estamos aqui reunidos nesse domingo para o nosso quinto princípio, o princípio do ritmo. A carta que saiu hoje é João Evangelista, eu sou a suavidade e a pureza de coração. João Evangelista. Essa carta representa a pureza de coração, a inocência, a suavidade, a doçura como características que necessitam ser desenvolvidas na sua personalidade. Procure olhar para a vida e para as pessoas com essa energia, com seu coração expandido. Evite julgamentos, críticas desnecessárias ou palavras mais ásperas. Quanto mais você irradia docilidade e amor, mais bênção e luz flui sobre você. Expanda sempre as energias que você gostaria de receber do universo e colha o que plantou. Então, mais um falando a importância de abrir nosso coração e de trazer doçura para o nosso dia a dia e para as pessoas que estão em torno. Não para querer agradá-las, mas porque o seu coração sai do julgamento e você se abre para esse propósito. Hoje nós estamos com uma vista linda. Minha casa está cheia de pessoas, entra e sai. Então eu fugi para a casa do meu amigo aqui, deixando essa vista linda para vocês, enquanto eu leio e enquanto nós conversamos. Então, vamos ver hoje o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. O tanto que sobe é o tanto que desce. A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda, o ritmo e a compensação. Ela é parecida com as polaridades, mas ela é algo que a gente não gosta muito, porque se a nossa vida nesse momento tem um fluxo de abundância livre, ela pode ainda, se eu ainda estou aprisionada nessa regra da terceira dimensão, assim como a prosperidade, pode vir também a escassez, depois da escassez pode vir a prosperidade. Estou falando numa coisa que a gente vai lembrar, que são fluxos, o que vai e o que vem, o que desce e o que sobe. Esse princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento de atração e repulsão. Eu não posso segurar, assim como eu provoco uma repulsão, a atração virá de volta. O movimento semelhante ao de um pêndulo. Então, vai e volta, como uma maré enchendo e uma maré vazante. A maré enchendo vai indo, subindo na praia, na parte da areia, e a maré vazando, ela vaza além do seu centro. Às vezes a gente vê luas que
que tem uma maré muito alta e depois, quando ela volta bem baixa. Então, ela já volta além do centro desse pulsar. Essa maré alta e a maré baixa. De acordo com o princípio da polaridade que vimos no quarto princípio, existe sempre uma ação e uma reação, uma subida e uma descida. É a regra universal das estrelas, dos mundos, dos homens, dos animais, da mente humana, da energia e da matéria. Tudo vai e tudo volta, tudo tem um pulso. E transitamos dentro deste pulso. Os grandes herméticos, depois eu vou ler isso parecido, mas eu quero contar para vocês. Os grandes herméticos, eles aprendem, eles conseguem estabilizar e não deixar que a vida deles vire essa gangorra que vai, que vem, que vai, que vem. A maioria dos humanos transita desse jeito. Uma encarnação eu sou bom, outra encarnação eu sou ruim, e aí nós vamos fluindo e crescendo ou não nesse movimento. Então, essa lei se manifesta na criação e na destruição do mundo, nas ascensões e quedas das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais dos humanos. E nesse estado é onde os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do quinto princípio. Então, vamos abrir nossos ouvidinhos aí e vamos ver se nós conseguimos aprender um pouquinho com esses hermetistas que sabem como não deixar que a gangorra volte, né? Então, a gangorra, por exemplo, sendo retida na abundância, eu não preciso vivenciar na próxima encarnação ou daqui um ciclo de 9 anos uma escassez, certo? Agora eu coloquei vocês tudo aprumadinho aí para prestar atenção, né? Os hermetistas aprenderam o sentido deste princípio, encontrando sua aplicação universal e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles contidos, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralidade. Então, eles aprenderam a neutralizar, a conter esse pulso de vai e vem como um pêndulo no centro. Eu posso ter escassez e eu posso ter abundância. Eu posso permanecer equilibrado. E se a escassez vem, eu continuo confiante e atento no centro. E se a abundância vem, eu não me deslumbro, eu continuo no centro. Eu vou conversando e vou lendo, porque o ritmo tem bastante conteúdo e conforme eu vou falando, eu acho que eu ajudo mais do que ler tudo e depois nós conversarmos. Os mestres hermetistas descobriram que havia 2 planos gerais de consciência. O inferior, que é aquele ligado à terceira dimensão, vai e volta, e o superior. O conhecimento desse fato permitiu-lhes ascender no plano superior
e, deste modo, escapar da vibração do pêndulo rítmico, que se manifesta no plano inferior. Então, esse pendular, esse pulsar do quinto princípio acontece na vibração da terceira dimensão. Quando eu estou numa sintonia maior, eu posso ter escassez e eu posso ser abundante, e eu me mantenho no centro, eu não me deslumbro na abundância e eu não fico desesperado na escassez, porque eu tenho uma vibração alta, tenho o princípio do vibrar, e eu tendo essa vibração alta, eu consigo fluir e consigo estabilizar esse pêndulo. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. A isso chamamos a lei da neutralidade. Então, tem outro mantra bom para isso. Nada disso existe, tudo criação da mente. Meu dinheiro sumiu, como vou pagar minhas contas? Meu emprego foi tirado, tudo meu. Então o pêndulo começa a agir, minha vibração despenca e eu esqueço dos hermetistas e desse ponto central de equilíbrio. O mestre em hermetismo se polariza num ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular, que tendia a conduzi-lo ao outro polo. Então, não se deixe, não deixe a sua vida ser um pêndulo, sempre oscilando. Você escolha sem gerar tensão e se estabilize. Por isso eu gosto tanto de brincar com aquela polaridade. Eu posso ser isso e eu posso ser aquilo. Isso faz com que eu me centre, a minha consciência me centre. Embora, se eu estou inconsciente nos planos inferiores, eu vou fazer assim, certo? O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar, eu acho que eu já li isso, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Suas operações consistem na elevação do eu acima da vibração do plano inferior das atividades mentais e do ego, de modo que a oscilação negativa do pêndulo não se manifesta na consciência, razão pela qual não são afetados. Então, pare de se identificar com as emoções, pare de jogar para um lado e para outro, que isso vai estabilizar a sua vida. E a partir daí, essa consciência elevada vai guiar você. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente. Mas o mestre o faz conscientemente e pelo uso da sua vontade. Ele determina e define sua escolha, pois atingiu um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável, sobressaindo-se das massas populares que são elevadas para frente e para trás como um pêndulo.
Então, quando em certos momentos eu tenho muita sorte, muito amor, muita felicidade, e momentos depois eu tenho muita dificuldade, muitas dúvidas, uma escassez relacionada à vida. Então eu estou pendulando. Quando eu escolho não dar importância nem para essa escassez, nem para a abundância, eu me alinho, eu entro no eixo que equilibra, esse pêndulo cessa e eu paro de ir para um lugar ou para o outro. Se eu estiver de um lado do pêndulo, eu quero correr e segurar nesse lado para que eu não seja jogada para o outro. É o nosso medo que faz isso. Não está aqui isso, tá? Esse princípio do ritmo e o princípio da polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas, de como neutralizá-lo e usá-los na alquimia mental dos hermetistas. Eles, ao estudar as operações desse princípio, aprenderam a evitar, por meio da transmutação, alguma das coisas de oscilação pendular. Então, um estado evoluído não é um estado que eu fico só sendo rico e abundante. Eu não estou aversiva à escassez e querendo só ficar de um lado. O que faz o pêndulo voltar é o meu medo de não dar conta e perder o que eu já tenho. Então, eu saio do equilíbrio. O que faz permanecer nesse equilíbrio é o nosso coração sereno e confiante. O ritmo se manifesta entre os dois polos estabelecidos pelo princípio da polaridade. Isso não significa, porém, que o pêndulo do ritmo oscile até os polos extremos. Então, eu não preciso sair de uma riqueza imensa e me tornar um mendigo na rua com fome, sem roupa, sem nada. Esses seriam, disso que nós estamos falando, as duas extremidades. Eu posso estar nesse lado do pêndulo do ritmo, que recebi um dinheiro e que esse dinheiro foi muito bom e eu posso pagar as minhas contas, e quando eu percebo eu já estou na outra polaridade, sem dinheiro para cumprir este papel, então eu ando aqui, mas não chego a perder tudo, nem de um lado nem do outro. Começando com a manifestação do espírito, do todo, pode-se dizer que existe a expiração e a inspiração de Brahma. Como dizem os brahmanes. Desculpa, eu estava tentando traduzir o que está escrito aqui. Existem também os universos, e como os universos são criados, atinge seu ponto mais baixo de materialidade e, em seguida, começam sua oscilação para o mais alto. Então, os universos também possuem na sua formação esse ritmo. Os sóis são formados
Então, atingindo o ponto máximo do seu poder, inicia-se seu processo de regressão. Depois, transforma-se em uma massa de matéria morta, à espera de outro pulso que fará renascer suas energias interiores e provocará o nascimento de um novo ciclo de vida solar. Então, ele está te mostrando que desde o início do universo, esse pulso de ritmo está presente na vida de todos os seres. A noite segue o dia segue a noite. O pêndulo oscila do outono ao inverno e depois refaz o mesmo caminho. Os crepúsculos, os átomos, as moléculas e todas as massas de matéria oscilam ao redor do círculo que lhes é natural. Não existe nada que se possa chamar de repouso absoluto ou cessação do movimento absoluto, e tudo movimento particular do ritmo. Há outros tipos de operações desse princípio do ritmo sobre os quais o livro gostaria de falar. Há essa lei de compensação que o Kybalion se refere quando diz: a medida da oscilação para a direita é a mesma medida de oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Exemplo: um inverno muito frio trará um verão quente. São ditados que a gente ouve, ditados baseados nesse princípio do ritmo. A lei da compensação é a que nos diz que o movimento numa direção determina o movimento na outra direção oposta, ou para o lado oposto. No plano físico, vemos muitos exemplos dessa lei. O pêndulo do relógio percorre uma certa distância à direita e depois a mesma distância à esquerda. A estação se contrabalança umas às outras da mesma forma. As marés seguem a mesma lei. E a mesma lei manifesta-se em todos os fenômenos rítmicos. A lei da compensação é o que nos diz que o movimento numa direção determina o movimento da outra direção. Já li isso das marés. O objetivo atingido para cima é uma determinada altura, tem a mesma distância a percorrer em seu caminho de volta. Se eu jogo uma pedra ou uma maçã, ela vai subir e quando ela vai descer na mesma direção e vai estar na mesma altura. Ela não vai descer e entrar para dentro da terra. A força com que um projétil é lançado à altura de 2 km será a mesma quando ele retornar à Terra. Os hermetistas, porém, vão muito mais longe. Eles ensinam que os estados mentais de um homem estão sujeitos à mesma lei. O homem que tem prazeres intensos está sujeito a sofrimentos intensos. Vou falar de novo, acho que você não prestou atenção. O homem que tem prazeres intensos
está sujeito a sofrimentos intensos, a mesma compensação, desde que eu entenda este princípio, e assim como os hermetistas, eu escolho um caminho do meio sereno, nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Ao passo que aquele que sente apenas um sofrimento ligeiro não é capaz de sentir nada além de um prazer inexpressivo. Contudo, os hermetistas ainda vão mais além neste assunto. Eles ensinam que, antes de uma pessoa possa desfrutar de um certo grau de prazer, deverá ter oscilado. Então, deixa eu terminar de ler, depois eu vou falar, eu já compreendo isso. Deverá ter oscilado proporcionalmente até um ponto oposto desse sentimento. Dizem eles que o negativo antecede ao positivo, nesse aspecto da questão. Ou seja, que de fato, de ter vivenciado certo grau de prazer, não necessariamente a pessoa deverá pagar por isso com um grau correspondente de sofrimento. Para um grau de sofrimento anteriormente vivenciado. Vou parar para nós. Esse pedaço aqui é bem importante. Um pouco está misturado com o que a gente chama karma, tá? Mas essa dificuldade, esse sofrimento, me dá a possibilidade de eu chegar na polaridade positiva, que é sem sofrimento, com um caminho mais aberto. Mas eu nunca chego direto num caminho mais aberto, de forma harmônica, que o pêndulo vai me jogar para um sofrimento. Então, a lei do karma é parecida com isso. Aquilo que eu distorci numa vida passada, nesta vida agora, o pêndulo vai me levar para o outro lado e eu terei que pagar essa conta. Mas, se eu pago esta conta, não significa que na próxima vida eu vou voltar de novo para o mesmo nível desse pêndulo. Essa é a explicação aqui. Ela fica um pouco confusa na cabeça da gente, mas toda ação tem uma reação, todo ritmo, o pêndulo sai de uma polaridade e vai para outra, tá? Mas não significa, basta ver que você pega um pêndulo e joga ele faz zuft, ele vai na mesma altura, ele não vai mais que isso, se você não estiver impulsionando, ele vai na mesma altura. E aí ele vai, até que ele se centre. Então, quando você não deixa sua vida oscilar desse jeito e você entra num centro, você está aberto para desfrutar o que estiver acontecendo na sua vida naquele momento, sem estar sempre desejando algo, querendo algo e perdendo esse algo, porque se eu quero muito e eu tento segurar lá, numa hora escorrega e eu perco tudo, tá? Esse é o jogo. Esse princípio está ensinando exatamente isso. Eles sustentam que tanto o mestre como o estudante avançado são capazes de evitar
a oscilação para um lado do sofrimento graças ao processo de neutralizar mentalmente. Eu já experimentei esse lado, eu não preciso experimentar isso. Então, eu vou trazendo e vou controlando a minha vida através desse centro. E se eu não consigo isso, porque eu ainda estou no ego, ele vai sair para o outro lado com muita força. Significa que você precisa praticar aquelas polaridades que a professora ensinou. Eu posso isso e eu posso isso. Então, o pêndulo, ele deixa de ter esse impulso forte para o outro lado. Não, eu tenho muita sorte, eu só tenho sorte, eu só tenho sorte, eu só tenho sucesso. Não, eu posso ter sucesso, eu posso acertar, eu posso errar. É relaxar a vida. Então, esse ritmo se torna cada vez menor entre as polaridades. Então, se eu acho que se eu não tenho sucesso total na minha vida, é porque algo está errado, não é verdade. O pêndulo vai fazer isso. Em alguns momentos, eu posso retrair para esse outro lado. Porque se eu retraio com amorosidade para esse lado, o pêndulo vai voltando e ele vai entrando num caminho de harmonização. Eu espero que você esteja entendendo tudo isso, porque isso é muito importante. Quando elevamos a vibração ao plano superior do ego, além do ego, muitas das experiências às quais se submetem aqueles que vibram no plano inferior podem ser evitadas. Viu? A lei da compensação está sempre em ação. A lei da compensação está sempre em ação, empenhando-se em equilibrar e contrabalançar, e sempre alcançando seus objetos com o tempo. Ainda que muitas vidas possam ser necessárias para que a oscilação do pêndulo do ritmo efetue seu movimento de retorno, o de retorno ao centro. Então, por isso que os iluminados que seguram sua frequência e que entendem verdadeiramente, eles não oscilam de um lado para outro. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Não adianta as pessoas que já fizeram a experiência de viver de luz, passada pela Yasmorin e validada e tal, elas não podem chegar lá em Biafra, onde existe uma miséria e uma fome muito grande, tá? Dizendo que elas não precisam comer porque elas podem viver de luz e elas podem ir para o outro lado. Elas não conseguem sair daquilo. Elas podem até entender, mas a miserabilidade delas vai fazer o pêndulo vir para cá e voltar muito rápido para o outro lado. Então, é o quantas encarnações eu consegui vivenciar para chegar nesse centro. E se vocês olharem para os iluminados, eles são bem centrados. Eles são seres que até para se movimentar são mais lentos, porque eles não precisam gerar um tumulto. Então, enquanto eu tenho um ego forte, significa que esse meu ego ainda me domina. Eu fiz algumas experiências na Índia com
Bhagavan na Universidade da Unidade, e ele dizia que esse pêndulo interno ele só se aquieta quando você já tiver realizado os seus desejos e já compreender que esses desejos não são as coisas mais importantes. Um carro, uma casa, um casamento, o melhor emprego, o melhor número de pessoas, seguidores e essa coisa toda que nos ensinam. Isso só faz a gente correr atrás e sair do nosso centro. O centro é essa serenidade. Então, eu agradeço muito vocês. Eu vou terminar porque deve estar chegando alguma coisa muito barulhenta por aqui. Então, eu vou parar um pouquinho, desejando a vocês que meditem bastante nesse pêndulo do ritmo, ok? O quinto princípio. Gratidão profunda. Namastê.